Boa noite. Hoje é sexta-feira, 13 de junho de 2014. Estamos iniciando mais um TV Com Debate. Hoje, com a presença de dois convidados, dois amigos da emissora e meus amigos particulares. O André Luiz. André, parabéns, obrigado pela presença de novo. É sempre bom, eu gosto de fazer programa com você. Uma satisfação ter você aqui nessa sexta-feira. Boa noite, Rogério. Boa noite, João. Boa noite aos telespectadores. É um prazer também estar sempre aqui, principalmente fazendo a bancada, ocupando a bancada junto com vocês aí. É muito bacana. E também aqui à minha direita, João Vilela. João, também é muito bacana ter você aqui nessa sexta-feira, que a gente vai poder falar um pouquinho mais, inclusive, da Copa, né? Que está todo mundo comentando tanto, esse evento grandioso que está ocorrendo no nosso país e que está gerando tanta polêmica. Seja bem-vindo também. Obrigado, Rogério. Boa noite, André Luiz. Boa noite a todos. Realmente, a Copa está realmente algo inusitado, algo inesperado para todos. Ninguém sabe o que vai acontecer, não tem a menor expectativa, né? É uma coisa que a gente não imagina o que possa acontecer no dia seguinte, em relação ao evento em si. Tem sido uma surpresa para cada um o que acontece, principalmente, infelizmente, a parte negativa, mas tem sido uma surpresa a cada dia. É verdade. E para iniciar o nosso programa, quero convidar você, nosso telespectador, a participar, interagir com a gente. Hoje temos alguns assuntos. Vamos iniciar aqui o nosso programa com os nossos dois convidados, falar de um assunto que tem sido recorrente também em todos que eu tenho conversado, em todos os lugares que eu tenho frequentado, tudo que é a questão das calçadas na nossa cidade e na nossa região. As reclamações são inúmeras as reclamações, desde declives, fora dos padrões, buracos, árvores grandes, enfim, trechos soltos, as pessoas derrapando, principalmente as pessoas com mais idade, as plantas, assim, às vezes nascendo plantas do meio da calçada. Então eu quero saber de você, telespectador, o que você pensa a respeito, como estão as calçadas no seu bairro. Aproveite para participar, para dar a sua opinião, faça uma sugestão também, para que a gente possa estar debatendo isso através do nosso telefone, do 3014 2341. Vou até dar um exemplo importantíssimo, que acho que mostra bem a realidade das nossas vias públicas, dessas calçadas hoje, que é da rua Maria Máximo, na ponta da praia. Nós estamos com umas fotografias aí, onde lá tem, no meio da calçada, uma árvore, ela está tomada por grama, por outros, enfim. E nós queremos saber de vocês, participem, porque esse é o fórum de debate democrático, e tanto a nossa emissora, que tem muito prestigiada em Santos, São Vicente, na Praia Grande, e todo o Brasil, através da internet, através do tvcomsantos.com.br. João, o que você acha disso? Você que tem até pontos comerciais em mais de um local e roda bastante. É uma coisa que a gente tem que se preocupar sempre, porque a responsabilidade é do proprietário do imóvel, sem dúvida nenhuma. Está na lei, ponto. Você é uma pessoa que conhece, que não era, né? Conhece o direito muito bem. Você conhece as duas áreas, você sabe disso. O doutor André também do direito conhece bastante. A gente sabe que tem... não era, mas se for deixar para a prefeitura fazer também... Não tem como. Não vai sair. O que acontece com a rua vai acontecer com a calçada. O que eu acho grande falha que nós temos hoje, e vem de muitos anos para cá, é não ter uma padronização. Você vai construir uma casa, não tem uma forma adequada de construir essa calçada. Não existe uma regra específica. Estão tentando colocar agora de uma forma, de outra, mas não colocaram ainda. Então, quem vai construir, vai colocar na frente da sua casa, teoricamente, vai ter aquela preocupação, bom, vou colocar o quê? Alguns vão colocar o ladrilho hidráulico, que é aquele tradicional. Alguns vão colocar aquele mosaico português, que ele é bonito, é interessante, só que tem os problemas do mosaico português. Alguns dizem que se for bem feito não há problema nenhum, mas é mais difícil você fazer bem feito um mosaico português. Ele requer uma manutenção muito maior. Constante. Você pode escolher entre azulejos, hoje que tem um formato, que é um perigo aquilo, porque escorregam perigosamente.
Alguns vão colocar partes gramadas, parte com bloquete, que vai ter problema com um cadeirante, por exemplo, tem uma preocupação com isso, com idosos principalmente. Fora a estética que compromete. A estética, cada um faz de um vezes. jeito. O problema é esse, cada um faz de um jeito. Eu, quando fui fazer a calçada da loja agora, eu fui pensar bem nisso, já tinha pensado bastante nisso. Melhor forma de saber é com o exemplo dos outros que deram certo. Então, comecei a analisar como é que é em Nova York, como é que é em Paris, como é que os lugares que você tem grande fluxo de pessoas. Impreterivelmente, é cimento. É o mais barato, é o mais fácil, se adequa a qualquer piso. Concreto, né? Concreto, desculpa, é o concreto. Concreto com a malha, inclusive, concreto armado, você coloca a malha embaixo. Sim. É a melhor forma. Eu nem concordo com desempenado, porque aqueles que colocam a desempenadeira para fazer fica mais liso. Porque aquele liso depende do lugar. Se for bastante passagem, não forma musgo, não forma nada. Mas se for pouca passagem, começa a escorregar também. Fica muito escorregadio. Então, eu acho que a melhor forma é essa. Você faz conjunta de dilatação de pontos em pontos, mas isso é uma solução que eu fui lá pesquisar para poder colocar. Agora, tem que vir da prefeitura, que é o órgão que coordena isso, que controla isso. Eu falei, olha, vamos fazer uma norma? A Câmara dos Vereadores pode também legislar em relação a isso, não vejo problema nenhum. Uma norma, olha, aqui você tem, vamos fazer agora, quem for fazer novas calçadas, é fácil reconstruir também. Amanhã você tem uma empresa lá uma concessionária, a Sabesp ou a Eletropaulo, alguma empresa que vai mexer principalmente a Sabesp, acontece muito isso, né, na sua calçada, o conserto é rápido, o conserto é fácil, o conserto é mais bem feito, claro, porque é o concreto, não tem muito o que você colocar diferente. E não escorrega. Não tem problema com salto alto, não tem problema com nada. Idosos têm uma facilidade maior. Você consegue fazer o rebaixamento da guia mais bem nivelado. Você tem uma coisa mais tranquila. Porque o azulejo nunca vai ficar exatamente no formato que você quer. Não vai ter tropeços maiores. Então, eu acho que a solução mais prática, barata, fácil e eficiente de fazer. Usar o concreto armado. Mas você sabe que, André, vou passar para você já, mas eu vou dar uma atualizada aqui. Eu tenho quase que certeza que a prefeitura padronizou isso, recentemente. Agora, recentemente isso, tem quase certeza o concreto. A calçada. Mas desempenado. Desempenado. Mas que desempenado bem pela bailarina, que bem feitinho, que fica praticamente liso, nível zero. Mas eu acho interessante. O problema é que os munícipes, os proprietários de imóveis, muitas vezes, eles ainda são reticentes com relação a fazer essa padronização, a proceder com essa padronização. Eles querem ter o canteirinho, outros querem aquilo que você falou, deixar um pedaço de grama. Que é bacana também, mas tem que tomar você tem que ou padroniza ou não padroniza. Aí existe também uma linha que defende que poderiam haver mais de uma padronização. Então, para diferentes bairros, você poderia, dependendo da dimensão e da localização, poderia haver mais de um. Com menos. Exato. André, como é que você enxerga isso? Bom, eu primeiro vou dizer, é uma situação realmente que você tem que analisar caso a caso, região por região. Você vai ter esse cimento, por exemplo, né, que ele fala da máquina. Se você tiver um local onde não tem movimento, com a água da chuva, com as intempéries, acaba criando mas o limo. Tem que deixar uma inclinação, um declivezinho que é para a água escorrer, né? Mesmo assim, cria mesmo, porque o próprio cimento ele tem material biológico, no meio da areia, tem um material biológico que sobrevive. Não esquecendo que no centro da cidade foi padronizado, continuou o mosaico português. Em alguns lugares, né? Não, a prefeitura, os locais, a prefeitura continua com o mosaico português. Pode ver, inclusive, no entorno ali do Museu Pelé, que vai ser inaugurado agora no domingo, todas as reformas ali padronizadas pelo mosaico português. No último governo tinham retirado vários, inclusive da Praça Mauá foi retirado, mas em vários lugares. Essa gestão, Paulo Alexandre Barbosa... O mosaico português, nós temos em Lisboa, lá, quem conhece, tem... Estão o mosaico português tem 200, 300 anos, quer dizer... Porque tem que ser muito bem feito, mas ele tem requer uma manutenção periódica. Porque
a liga do cimento, a gente vê fazer é bem pouco, é bem mais areia do que o cimento, quer dizer, então com o tempo vai corroendo, principalmente atualmente com aquelas máquinas de pressão, Vai ser aquilo fácil. com o tempo vai tirando. É verdade. A gente é vê verdade. calçadas de prédio muito... E escorrega também, né? Bom, vamos voltar aí. Eu vou fazer um papel aqui, um pouquinho de papel do advogado do diabo. Nós temos aí a responsabilidade do proprietário, né? Aí, muito bem. Aí o proprietário ele faz a calçada, gasta lá seus 10 mil reais, 7 mil reais, sei lá, porque hoje a mão de obra é cara, né? E tem que ser bem especializada para fazer esse tipo de serviço. Bom, terminou. Deixou a calçada bonitinha. Daqui a um mês vem a empresa de telefone. Concessionária lá e quebra. Aí abre aquela valeta de 2, 3 ladrilhos para passar um encanamento os canos e a linha de telefone. Aí fica aquele tempo, fica um tempo lá jogado, abandonado, faz aquela porcaria mal feita, aquela obra bem mal feita, porque eles não vão contratar um profissional de primeira linha, vamos dizer, um funcionário ou terceirizado, geralmente é terceirizado. Aí já tampa, já dá aquele problema. Daqui a um mês já está quebrando de novo. Aí o proprietário vai lá, é obrigado a consertar. No mês seguinte Não, mas é que tá, o proprietário não é obrigado a consertar. As intervenções feitas pelas concessionárias são de responsabilidade da concessionária ao término do serviço. Rogério, ele acaba sendo porque a concessionária não vai fazer um serviço. Não, mas é esse que está errado. Aí não é questão nem de ser advogado do diabo ou não. Eu concordo com você. O que a gente precisa é fiscalizar, exigir a fiscalização. Se por acaso uma concessionária, qualquer que seja ela, realiza um procedimento na sua casa e mantém depois aberto, do término do serviço, mantém o buraco aberto, alguma coisa, ouvidoria, tudo, porque eles são obrigados a... É que eles fecham, mas a prefeitura, né? O que acontece? A prefeitura... Então, aí é que tá. Esse é que, por isso que eu digo da fiscalização. Esse é que é o problema. Sim. Essa intervenção precisa ser feita com competência. Mas vamos pegar um parâmetro, Rogério, na rua, que hoje é da prefeitura a responsabilidade. Se você coloca o cimento, o asfalto novo, daqui a pouco eles vão lá e fazem a intervenção. Fica uma coisa horrorosa. E ali a fiscalização da prefeitura é ativa. Porque tem a própria Prodesan que fazem isso, por essa questão de olhar como é que está a situação, e a prefeitura também. Então, quer dizer, tem uma questão... Aconteceu isso recentemente na Senador Feijó. Ali acabaram de fazer. Naquela parte entre a Praça José Bonifácio, quando ela é estreitinha e a João Pessoa, ela fica bem estreita. Sim. Ali. Aconteceu recentemente, eles acabaram de asfaltar, na semana seguinte a Sabesp estava lá furando. Quer dizer, isso aí já é um problema eu já falei sobre isso aqui. Logística deles. Problema de planejamento. Eles não sentam antes de fazer a obra. Não, mas isso a prefeitura chama a telefônica, chama a Sabesp, chama todo mundo e fala, chama o pessoal do gás. Vocês tem planejamento para passar? Tá, então passem porque nós vamos consertar. Não tem isso. Aí que normalmente é feito assim, né? Vai ser uma licitação para calçamento de rua. São licitações que são feitas pelas empresas. É feita a licitação, demora um tempo, tem um trâmite que é demorado. Quando a empresa começa a fazer, ela começa a fazer na data dela, né? Que já estava combinado de fazer naquela data, tem um contrato feito por ela. Quando você vai fazer alguma intervenção, não se comunica. Não existe comunicação. E aí e faz, daqui a pouco quebra de novo. Não, mas eu estou querendo que a gente se atenha mais às aberrações, por exemplo. Como no caso da Maria Massa. Não existe calçada. Exato, mas isso acontece. Você vê, por exemplo, eu tenho uma outra, eu esqueci o nome da via, quando a gente vem, passa pela Unimonte, tudo que vem, é uma loja de lustres na esquina, perto daquelas lojas, das ruas, daquelas lojas de carro, tudo. Na Senador Feijó ali, tem uma esquina ali, eu sei qual é essa loja. Simplesmente ele fez do jeito que ele quer, acho que tem até árvore frutífera. Já sei. Não vou entrar no mérito, mas é complicado. Mas se todo mundo tá fora do padrão. Entendeu? E como é que fica jardineiras no meio da calçada. Eu quero colocar uma jabuticabeira. Uma briga grande, tá prejudicando. O problema é que está prejudicando, a gente tem que pensar, prejudica
Passagem das a pessoas. passagem, inclusive, de cadeirante. E aí a gente vai entrar em outros problemas. Né? É acessibilidade, é problema de acessibilidade. Não, e essa questão de, mas é bonito, eu É acho que ecologicamente correto, tem um argumento forte. Então, né? mas você precisa, então, é aí que vem a história da padronização, não pode cada um fazer, até porque o gosto é duvidoso, né? Você acha o que é bonito para uns, não é para outros. Pode ser aquela calçada que a gente mostrou agora, que era só mato e a árvore, uns vão achar maravilhosa. Porque vai permeabilizar, vai ter 20 argumentos a favor e 20 contra, tudo. Eu Por isso penso tem assim, padronização mais séria. E aí vou entrar noutra seara aí um pouco interessante também, não estou nem a favor nem contra, mas tem que tomar cuidado que o comércio também colocando coisas para fora, os restaurantes colocando cadeiras para fora, colocando outras coisas. Então fica uma coisa calçada, a gente tem que ter uma regra mais clara. Porque você vê máquinas de frango na calçada, você vê uma série de foto coisas. da Rua Maria Máximo. Então, uns vão falar que tá bacana. Aí não tem calçada, é um gramado, né? Eu não sei qual é o fluxo de pessoas aí, mas não sei se tem, dá a impressão que não tem moradores. Né? Tem uma placa, né? Você vê que tem uma placa. Os cachorros de rua devem gostar bastante. Sim, então. Me parece que é um orgânico o negócio. É um pedaço que tem E eu queria saber do nosso telespectador o que ele pensa. Ligue no 30 14 23 41 para você poder interagir com a gente. Afinal, nós fazemos o programa para vocês. Eu quero deixar um pouco esse assunto de lado agora, até porque senão a gente vai entrar também no assunto de utilização da calçada por bares e tudo, que eu acho que pelo visto aqui nós temos opiniões divergentes. Não sou nem contra nem a favor, é que a questão é tomar tem lugares que disciplinar. São possíveis de fazer, devem ser feitos. Exatamente. É o que você colocou, de planejar. Acho que bom senso tem que imperar nessa hora. Mas não, eu não sou nem contra nem a favor. Depende do lugar, eu sou contra, do lugar eu sou a favor. É que depende da adequação do lugar, do planejamento da via, tudo mais, do que você está tendo colocado nós temos ali. um exemplo que está super certo, que é aquele bulevarzinho da Rua 15, ali entre a Frei Gaspar e a Rua do Comércio. Quer dizer, aquilo ali na quinta-feira vira um... E no mundo inteiro tem isso. No mundo inteiro tem isso e fica muito bacana. Muito bacana. O Boulevard ali do Gonzaga também. O Boulevardzinho do Gonzaga, que apesar que eu acho que ali precisava ter um pouco mais de carinho pelos dos locais ali, dos proprietários dos bares, porque eu acho que ali ficou feio. É que não tá bacana. Ali vai sofrer uma intervenção o calçamento da mesmo foi feito de prefeitura. uma forma que aquele tipo de azulejo é complicado de usar, porque ele escorrega muito, tem uma série de coisas. Parece um gail, mas né? Mas é muito feio. Quando foi feito no Boulevard da Marcílio Dias, no Otto Feliciano, que era uma rua, eles transformaram no Boulevard. A ideia era ser lojas, para ser que nem aquela rua em Curitiba, 24 horas. Então tem uma farmácia, tem uma floricultura, tem uma loja, um barzinho, para ficar aquela rua funcionando 24 horas por dia. E ser iluminada, ser uma questão. E acabou não se adequando a uma série de fatores, porque os comércios que tinham ali já não eram para isso, né? Então fica uma coisa mais difícil você obrigar a pessoa a montar. Tem uma coisa mais que surge, é interessante, né? Se nós tivéssemos alguma coisa nesse sentido. E num lugar que à noite fica complicado, realmente. O Gonzaga tem ficado de uma forma um pouco abandonada na madrugada. O Gonzaga tá passando sérios problemas aí sociais, problemas de... mas aí eu acho que é um outro capítulo, né? A gente sai da calçada e vai longe. Vamos para um outro assunto, então. Quero estar conversando com vocês com relação ao evento Copa do Mundo. Tivemos a abertura ontem, com uma vitória da nossa seleção Canarinho, que eu tenho certeza que todo mundo acompanhou. Novo ministro do esporte, né, que é o juiz, foi contratado. Claro. E a oposição está dizendo que é nepotismo. É nepotismo. Ele virou ministro, né, o juiz, o árbitro virou ministro do esporte e a oposição dizendo que é nepotismo. Mas nós tivemos acho que precisa ser destacado, o fato da nossa presidente Dilma Rousseff ter sido hostilizada por mais de uma oportunidade, até durante a festa de abertura, no transcorrer do jogo. Inclusive a FIFA também foi hostilizada, e ela deu um pronunciamento, inclusive foi xingada, né? Vamos falar o português, claro. Foi xingada melhor não repetir. Com palavrões, enfim.
E hoje ela fez uma declaração na inauguração, agora ela está inaugurando tudo também, claro. né? Até obra inacabada, mas enfim. Isso no Brasil é uma tradição já, né? Os políticos têm essa, realmente, não só dela, mas de praticamente todos inaugurando obras que... Já foi inaugurado o VLT, foi inaugurado, né? Bom, não posso nem falar nada, porque nós chegamos até a inaugurar uma maquete aqui também. É verdade, a maquete foi inaugurada. Recentemente nós inauguramos uma maquete. Uma maquete de uma ponte. Exatamente, essa maquete foi projeto. Então, até hoje eu não sei o que significa um projeto conceitual do túnel. Bonito isso aí. Bonito. Mas vamos lá, vamos se ater aqui ao evento Copa do Mundo. E teve toda essa movimentação, tudo, e hoje ela fez esse pronunciamento dizendo que na época da ditadura ela foi agredida fisicamente, né, foi torturada, enfim, então que ela não iria se abater com esse xingamento, com isso. O que vocês pensam disso? Porque nós estamos agora chegando num momento decisivo para os rumos do país, uma vez que esse ano tem eleição e tudo isso. Esse posicionamento da presidente, eu achei feio, porque ela comparou uma tortura, que é algo terrível, de uma ditadura fazendo uma tortura numa pessoa, de uma forma completamente abusiva, com o povo torturando ela, mais ou menos o que ela quis dizer. E o povo também está me torturando, mas essa tortura é pequena pelo que fizeram da outra vez. Se for só xingar, tá tudo bem. E não é isso, tem que ler a imagem que foi feita. Na realidade, ninguém está contra o Brasil, ninguém está contra o presidente da República. Não é essa a visão que eu tenho, pelo menos. Ninguém é contra a presidente da República. A visão é a seguinte: olha, nós não estamos satisfeitos com o rumo que tem tomado o país. Status. A economia, a segurança, a saúde, a educação, aquilo tudo que a gente sabe. Não precisa nem repetir. Nós não estamos satisfeitos com isso. A Copa foi só um símbolo do que nós não estamos satisfeitos. Nem questão do valor só, gasto, que foi muito mal gasto, dessa forma, todos nós sabemos. É muito mais que isso. Se nós pensarmos bem, o que nós pagamos de dívida hoje, pública, o valor da dívida pública, os juros, só juros, da dívida pública é uma Copa por dia. Os juros da dívida pública no Brasil são 8 bilhões por dia. Então, isso sim é uma tortura para o povo inteiro. Que alguém está administrando errado há muito tempo, não é só de agora. E o retorno, que não existe. E não adianta você chegar e falar, olha, está ótima a situação. Acho que dá mais raiva nas pessoas justamente isso. Você notou que uma coisa que eu achei interessante no povo... Só uma coisa, vocês viram o prononciamento que ela fez? Eu vi. Vi. Infelizmente eu vi. Mas só para completar uma parte, eu fiquei muito orgulho do povo brasileiro. Eu acho que xingar é muito feio, de qualquer forma. Independente disso. Mas o que eu achei muito bonito do povo brasileiro fazer ali naquela mesma hora, o cantar o hino nacional. Eu ia justamente mencionar, ver se alguém na hora do hino xingou. Contundente. Não xingou. Não, foi emocionante. Emocionante. Porque... Aliás, a FIFA não aceita fazer o hino inteiro, que é contra a lei, que o hino, pelo que eu entendo na lei, ele deve ser cantado do começo até o fim, não pode ser destruído no meio ou ser reduzido, não pode ser feito dessa forma. E o povo mostrou ali realmente uma civilidade nesse ponto do hino e um patriotismo. As pessoas com os olhos cheios de água, cantando chorando, de uma forma realmente verdadeira. E é incrível como o povo conseguiu distinguir uma coisa da outra. Foi. Olha, nós não estamos aqui para... Foi mostrado isso. Não estamos aqui para ofender ofender a seleção. Patriotismo. É só uma parte do patriotismo. É muito mais que torcer para uma seleção. Eu acho que esse ponto nós temos que tomar muito cuidado com os rumos que o Brasil está tomando. Mas um rumo que eu acho que foi muito importante é que o povo está mais esclarecido, muito mais patriótico que nós éramos antes. Houve um despertar realmente. Apesar de todos esses problemas, das confusões, das manifestações, que tem muita gente que aproveita, os aproveitadores, os oportunistas, que são os que depredam, são os que usam sindicatos para fazer a manifestação de horas erradas, de formas erradas. Porque esse direito que nós temos de ir e vir tem que ser respeitado. Manifestação é importante, acho também, mas nós temos que ter uma coisa mais organizada. André, eu acho também que ela foi um pouco infeliz nessa comparação, porque uma coisa realmente foi aquele momento militar, aquela... No mundo inteiro estava um terror ali. Eu acho que o povo tem o direito de se manifestar, claro,
com essa civilidade, prática, educação, mas eu acho que o povo tem o direito Claro. de se manifestar e Todo poder emana demonstrar, do povo. Se e você é advogado, demonstrar você sabe, né? eventualmente uma insatisfação. essa prática é comum de demonizar, né, aqueles que são contra, que são divergentes. Isso também é. Essa prática de demonizar é normal das esquerdas. Isso não é só no Brasil. Toda esquerda, ela pinta o demônio como o outro lado é o demônio. Não existe um meio termo para esse tipo de esquerda radical. Porque existe a esquerda radical, que é essa que está tomando conta do país. Alguns, Chita, eles né? não conseguem, graças a Deus, eles não conseguem abater, eles estão tentando, mas não estão conseguindo abater a democracia. Porque a democracia aqui no Brasil, apesar dela estar ainda engatinhando, ela está solidificada. Ela já criou raiz. A gente não aceita mais. Então não né? vai ser fácil derrubar isso, não. Quer seja pela extrema-direita, quer seja pela extrema-esquerda. Aliás, não existe mais, né? Se a gente for pensar bem no mundo, qualquer extremo é ruim. Está voltando, hein? Né? Está voltando. Está voltando alguns pontos. Na Europa... Você acha que está voltando a esquerda na Europa? Ou a direita na Europa? A extrema-direita. Essa É eleição perigoso que teve... também. É Essa perigoso última também. Qualquer eleição do extremo é perigoso. Parlamento Europeu, a pessoa que ganhou é quase que um nazista. Inclusive tiveram extremíssima cadeiras ocupadas agora são neonazistas. por Pode neonazistas. notar, Por incrível cada que possa vez parecer. A xenofobia está voltando para a Europa por causa das questões aí de... Está mudando muito as fronteiras, né? A geopolítica está mudando. Então, está tendo muito refúgio, os refugiados de um país para outro. A miséria, eles não estão conseguindo mais segurar dentro dos países. Então, o que está acontecendo? Agora no Iraque. Está tendo uma debandada lá, uma fuga de pessoas, porque um grupo lá está conseguindo tomar algumas cidades e a caminho de Bagdá para tentar tomar o poder novamente. Tanto é que os Estados Unidos já estão pensando em voltar, para não Porque deixar cair de novo. É o que a gente às vezes não entende, que no Brasil nós temos algumas diferenças regionais, mas nós temos um país relativamente unido. É coeso. Né? O Brasil é coeso. Ou um reclama daqui, reclama dali, mas nós temos... Não tem dialeto, não tem diferença por religião. Mas em certos lugares, como o Iraque, você colocou agora bem o Iraque, ou na Europa, a gente teve até o jogo ontem, que a gente teve justamente, que é um país que foi esmigalhado em vários pontos, que são comunidades... Iugoslávia virou Montenegro, virou Croácia, virou Bósnia e Herzegovina, virou Sérvia, virou tudo quanto é coisa. Por quê? Porque ali eram várias culturas que já não eram para estar juntas. Como acontece na África, que você tem vários povos ali que foram juntados pelos europeus, e são povos que não se dão bem. Não tem como. É como é que você a partir de amanhã a Argentina vai fazer parte do Brasil. Nós não respeitamos, mas não vai mais dar certo. Não, são etnias completamente religiosas diferentes. A gente vê a Síria, o estado que a Síria está, são grupos radicais, enfim. Línguas diferentes, culturas diferentes, afinidades diferentes. Às vezes são inimigos, estão juntos ali. Chega uma hora que estoura aquilo. E no Iraque é muito comum isso. Tem os persas, tem uns de um jeito, tem um de outro. Quer dizer, tem cada um de uma origem. E um quer matar o outro, né? Voltando à nossa... Agora nós não vamos nem voltar. Agora nós vamos precisar ir para um breve intervalo. Já nem percebi que estava já. Volta já. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento Audi Center Santos, Rua Brás Cubas 340. CVC, tudo por uma boa viagem. E Formaplas, por uma vida incomparável. Venha conhecer o Quiosque Point das Tribos, oferecendo o que há de melhor na gastronomia japonesa. Além de sushi, sashimi e yakisoba, você encontra porções variadas, lanches e o melhor temaki da região. Venha conferir. Avenida Ayrton Senna da Silva, 35A, Quiosque do Itararé. Delivery 3013-5149. Point das Tribos.
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Oficina Frota Vento. Conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Olá, eu sou Fernanda Vanucci, quero convidar você a acompanhar o meu programa no ar todos os domingos aqui na TV Com, canal 11 da NET. Vamos falar sobre variedades, entretenimento, saúde, qualidade de vida. O nosso encontro é todo domingo às 10 horas. Estamos voltando com o nosso TV Com Debate, hoje recebendo o André Luiz e o João Vilela. Primeiro bloco, nós batemos um papo sobre as calçadas de Santos e eu pedi a opinião dos nossos telespectadores para que interagissem com a gente. Na sequência, conversamos sobre a solenidade de abertura da Copa, o fato de alguns torcedores terem xingado a presidente, enfim, ela foi bastante hostilizada e comentamos bastante sobre isso. Quero dizer que muitas perguntas chegaram agora no intervalo e eu vou até, antes da gente voltar a conversar sobre isso, eu vou até ler algumas delas, pessoal, porque são opiniões interessantes, principalmente com relação às calçadas. O Gibson da Encruzilhada, mandar um abraço para o Gibson, obrigado pela participação. Em relação às críticas a Dilma, o que ocorreu no estádio não foi equilibrado. Passamos para o mundo a imagem de mal educados. Essa é a opinião do Gibson. Aliás, segundo todas as manchetes que eu li hoje, nós não só passamos para o mundo a imagem de mal educados, como também de péssimos organizadores de festas de abertura. Né? Podia pegar qualquer escola de samba e fazer melhor. Impressionante, eu não li uma crítica, crítica positiva. Né? Colocaram a pessoa para fazer uma belga. Agora no final da tarde, eu estava me atualizando um pouquinho sobre isso, e eu vi algumas publicações dizendo o seguinte, que essa abertura, essa festa, todo esse evento é de responsabilidade da FIFA. O país sede não tem como intervir, né? Então, realmente foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida para um evento desse porte, um evento mundial, apresentar um espetáculo. Não posso dizer que é espetáculo, porque apresentar um negócio daquele, não tem nem o que dizer, vou dizer um negócio, uma coisa daquela. Poucos, né? Nós temos tanta... Poucos, ou seja, não precisa dizer, aquilo é o que a FIFA pensa que nós somos. Exatamente. Não, mas eu acho que alguma coisa está errada. Uma belga que disse que viajou pelo país inteiro, vendo. Agora, nós temos aqui, vamos dar um exemplo, nós temos lá no norte a festa do boi, que é uma coisa hollywoodiana. Sim. Né? Sem falar no Carnaval do Rio, que o Carnaval do Rio é o concurso, né? É aquela que todo mundo sabe. Então, colocasse um carnavalesco para organizar... E nós temos as festas juninas no Nordeste, que também é um espetáculo. Quem assiste, pode assistir pela TV, que tem um canal de TV que transmite, a TV Bandeirantes, sempre, todo ano eles transmitem. É maravilhoso. Os shows das quadrilhas, a coreografia, quer dizer... Mas eu prefiro, como eu vi hoje, que essa organização
me parece que o gasto foi o país que pagou. Ah, bom, e custou 18 milhões de reais. Aquele negócio custou 18 milhões de reais. Só para ter uma ideia. Custou 18 milhões de reais aquela situação, aquela coisa horrorosa. Do país sede para organizar isso. Sim, mas quem faz, dizer, quem organiza, quem paga é que organiza. Qualquer carnavalesco faria uma festa que nunca mais seria esquecida no mundo, porque o brasileiro, nesse ponto, o brasileiro sabe fazer festa. É bom o brasileiro sabe fazer festa. Enfim. Foi lamentável, foi triste de ver. Foi triste. O Gibson chamou a atenção, né, por um mal educado, realmente... concordo. Mas é a emoção do momento, né? Porque a emoção do momento, você, né, para milhões de telespectadores do mundo inteiro, você ofender com palavras de, né, baixo calão uma chefe de Estado, uma presidente da República, é um negócio realmente para se pensar. Outra pergunta aqui, Uriel Vilas Boas, do Campo Grande, um abraço para o Uriel. Uriel, que por sinal tem o... É nosso telespectador. E eu tenho acompanhado a briga dele, no bom sentido, junto com o Célio Nori, em favor da manutenção da Estação da Cidadania. Acho que ele está indo para o caminho certo. E tenho certeza que vão ter êxito em manter a Estação da Cidadania aberta como um símbolo de... Já vai conseguir. Ainda está em discussão, ainda a polícia não descartou, a polícia militar não descartou ainda a possibilidade de... Não vai para imóvel alugado agora? Mas é provisório, ainda tem uma outra base comunitária. Enfim, não está resolvido ainda pelo que eu sei. Mas eu espero que assim que esse imbróglio todo tenha fim, que o Uriel e o Célio Nori também façam um movimento para abrir ainda mais a Estação da Cidadania, para que as pessoas comuns participem mais, não só aqueles ligados aos movimentos sociais, às comunidades de bairro, enfim, que seja realmente um local bem mais utilizado do que já é, e mandar parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Ele diz assim: na minha opinião, as calçadas deveriam ser padronizadas e mantidas pelo poder público para evitar declives e degraus que colocam em risco os passantes. Enfim, essa é a opinião dele, que a gente respeita, cada um tem uma opinião se deve ser do poder público a obrigação pela manutenção ou do particular. E ele acrescenta ainda: eu acho que foi pênalti. Uriel, eu também gostaria de te dar uma ideia para você e para o Célio. Nós já já discutimos numa outra oportunidade que eu participei aqui com o Filete, que ali perto, a uma quadra ali da estação da Cidadania, nós temos aquele prédio da Polícia Militar, onde era a delegacia de trânsito antigo, o quartel bombeiro. Que hoje metade é ocupada pelo corpo de bombeiros ali, pelos carros de resgate. E o outro lado, tem um prédio que está abandonado, que é do Estado. Põe ali a base comunitária, bem já próximo. É do Estado, tem polícia, tem atrás, tem a delegacia, quer dizer, está lá o prédio pronto, quer dizer, procurem se informar sobre isso e apresentem essa possibilidade aí, que eu acho que é muito mais barata. Eu acho que algumas alternativas já foram apresentadas, mas existe também aquele... penso eu, por ser uma base comunitária, de bairro, ali já descaracteriza um pouco, já não teria mais, acho que, essa finalidade. Alguma coisa, talvez não seja tão simples assim. Mas eu tenho certeza que está bem encaminhado e que eles vão conseguir conduzir isso da melhor forma possível. Outra pergunta aqui, a Maria Laura, da Caneleira. Um abraço para a Maria Laura também, obrigado pela participação. No bairro que eu moro, as calçadas são todas desniveladas. É um perigo. A companhia de gás abriu uma parte da calçada e quando fecharam ficou mal feito. E na rua Mato Grosso, a Sabesp deixou a calçada aberta. Pessoas com dificuldades de locomoção não conseguem transitar. É exatamente isso. Esse é o maior problema de todos. Isso que a gente... E aí o que acontece?
quem é intimado para consertar? É o proprietário. Não é a Sabesp que esteve lá, não é. Quer dizer, então o que a gente orienta, até como profissional, como advogado, se alguém me procura, alguém me pergunta o que fazer, eu digo, acompanhe a obra, fotografa o pessoal com uniforme, e se a prefeitura, se acontecer a prefeitura intimá-lo, apresenta para a prefeitura e até eventualmente a prefeitura que intime também essas empresas. Até para mostrar também em que estado que se encontrava a calçada. Fotografe antes e depois, durante e depois da obra. É importante fazer isso, porque no fim quem acaba sendo responsabilizado é o proprietário da calçada. Eu tenho para mim que dos últimos anos todos, eu acho que a ouvidoria nessa gestão agora, eu acho que é o momento em que ela melhor funciona. Eu nunca vi na cidade de Santos uma ouvidoria funcionar com tanta presteza e rapidez como vem funcionando ultimamente. A resposta é rápida, é encaminhada para o processo é aberto direitinho, a satisfação é dada. Eu tenho indicado a todos que vêm de alguma forma fazer alguma queixa, a procurar a ouvidoria, porque tem funcionado tem sido bastante. Eficiente, sem dúvida. Quando não é, a gente fala que não é, mas quando eu acho que a gente tem que enaltecer. E tem sido. A resposta tem sido rápida e eficiente. Então é interessante isso. Nossos cumprimentos ao ouvidor municipal. A Carmen, da Praia Grande, Canto do Forte. Ô, Carmen, você mora num lugar bacana, viu? Canto do Forte, não sei se vocês já tiveram por aí. O Canto do Forte é um lugar espetacular. Obrigado também pela participação, Carmen. Eu moro na Praia Grande, a 2 quadras da praia, Rua Xixová. Várias vezes encheu e perdi tudo. A calçada deveria ser levantada para evitar esses inundamentos. Quem deve arrumar a calçada é a prefeitura, a Carmen colocando. Então, você vê, tanto a Carmen quanto o Uriel colocaram. E tem uma lógica, claro. É um passeio público, assim como a rua, tem a sarjeta, tem uma série de questões. Quem tem que arrumar a sarjeta? É a prefeitura. O meio-fio é a prefeitura. Quem faz normalmente? O proprietário. Então tem um limite ali que você não sabe quem que faz e quem que não faz. Quem pode fazer e quem não pode fazer. O que pode fazer e o que não pode fazer. Tem uma lógica, você fala, bom, a prefeitura tem que fazer, mas na prática, será que a prefeitura consegue? Se não me engano, são 800 quilômetros que nós temos em Santos. Será que ela consegue? Eu acho que tem que conseguir. Será que ela tem condições financeiras? Multiplica os 10 mil reais que o André colocou para os 800 quilômetros. Não, eu acho que até por questões até de uma interpretação até legal também, eu acho. As pessoas se machucam na rua, alguma coisa. É público. Então a prefeitura precisa fazer a manutenção do espaço para garantir a fluidez dos pedestres, a acessibilidade, a calçada, padronizar. Não, se a pessoa cair na calçada, se machucar por algum problema na calçada, ela processa o dono da calçada. Não, tudo bem, mas eu estou falando, a ideia é que isso venha a responsabilidade do poder público. O que precisa fazer é mudar. Para que ele faça a adequação. Vai ter que fazer algumas mudanças, porque nós pagamos, por exemplo, dentro do IPTU, né, nós pagamos a taxa de iluminação pública, né? Nós pagamos a taxa pelo calçamento, pelo asfalto. Pelo asfalto e pelo meio-fio. Até ali é responsabilidade da prefeitura. A calçada, se nós tivermos que passar para o poder público a responsabilidade da calçada... Mas já passou. Vai ter que se adequar também o IPTU. Eu estou colocando aqui um fato. Hoje, a calçada é do poder público. Em Santos, foi aprovada na Câmara dos Vereadores. Para toda a cidade? A Câmara dos Vereadores da cidade de Santos aprovou que agora a manutenção, a padronização, tudo é por responsabilidade da Prefeitura. Então tá resolvido o problema. Esse é que é o problema. Só que existe ainda, as pessoas ainda estão reformando casa e fazendo a calçada do jeito que elas querem. Por quê? Porque nós não temos fiscalização em nada. Nós não temos na calçada, nós não temos no comércio, nós não temos. É difícil a nas feiras livres, em tudo. Ainda não tem um problema de fiscalização. Rogério, você me está
colocando uma coisa que eu não sabia realmente. Eu vou pesquisar. Agora a prefeitura tem que fazer. Até agora eu sabia que tinha o projeto na Câmara, mas não sabia que tinha passado esse projeto. Que a prefeitura, então, a partir de pouco tempo atrás, a responsabilidade agora não sei passa, não sei passa onde tem a ser árvore. da prefeitura. Eu sei que a prefeitura é responsável onde tem árvore. Agora, todas as calçadas. Agora a calçada passou a ser responsabilidade da prefeitura. De todos os lugares. Então, por isso essa padronização, por isso tudo isso. E ela vai ter verba, foi previsto, porque para sair uma lei nessa. Com certeza na Câmara dos Vereadores tem que prever a verba. Senão não aceita, né? Você não pode fazer qualquer coisa que você faça para o poder público. Tem que ter previsão orçamentária. Mas isso é questão de obra. Tem previsto verba? Então, mas não é obra. É uma obra. Não, mas a manutenção ela só vai incidir quando ocorrer. Não dá para prever. Não, você tem várias calçadas que não existem, por exemplo. Não, na cidade, na área urbana, não. Sim, várias. Não existe calçada? Não existem calçadas. Vai lá no Noroeste, tem umas 20, 30 ruas que você não tem, vários lugares que não tem calçada. Não, mas não aí, existe a calçada. Na favela, você diz? Não, na favela. Em bairros urbanizados, bairros normais. Você encontra. Mostramos agora uma da Maria Máximo. Não, nós aquela foto, por exemplo. existe a calçada, que ela está coberta de grama. Tem até um pedaço. Meio fio. E o resto depois de lá? Não, porque toda a cidade está com meio fio. Não, meio fio. Então, calçada, mas existe a calçada. O revestimento da calçada... Então, aquela da Maria Máximo ali, por exemplo, que a gente mostrou agora, já é da prefeitura a responsabilidade de fazer Já é da prefeitura. Que eu saiba, já é da prefeitura. Então, não temos o que discutir dessa questão das pessoas. Não, tem que discutir, precisa ter fiscalização, precisa que as contas... O fiscal precisa intimar o proprietário, precisa, entendeu? Até isso ser... Porque para passar viabilizado, vai ter que ter... Para passar essa lei na Câmara dos Vereadores... Eu vou pesquisar e vou... Tem que ter a previsão de gastos. Previsão orçamentária. Previsão orçamentária. E a lei diz de onde vai ter que sair. Exatamente. Exato, mas eu não sei também que prazo que foi dado, que tudo isso. Às vezes foi colocado na previsão orçamentária e vai começar a valer a partir de tal data. O projeto tramitou e foi para a Câmara. Eu não sei agora, a partir de tal data está valendo. Você não sabe quem que é o vereador que... Não sei. Agora, com relação à colocação da Carmen, o fato da calçada... Não dá para levantar a calçada, o que precisa ter uma obra para que não tenha os alagamentos. Não sei se são as galerias que estão entupidas, o que é que seja. Agora, um erro não justifica o outro. Se está errado de encher a rua, você não pode, com isso, elevar a calçada. Mas não tem como elevar também a calçada, porque senão a água vai para dentro das residências também. É complicado. Aí foi uma questão de engenharia que não tem como mudar. E ela entende. Foi feito a base. Ela entende também que tem que ser a prefeitura. Você vê a calçada dessa altura, assim. Eu acho que a solução... com uma rampa, por uma questão de necessidade, né? Porque a pessoa chega ali, sabe que toda vez que tem um alagamento ali... Mas não tem só na Zona Noroeste, tem muito lugar, você vai ver vários prédios aqui no Gonzaga, tudo que você vê que o acesso para o subsolo é uma rampa e depois desce, que é para poder... E eles colocam muitas vezes ainda aquela proteção. Exatamente. Eu lembro bem quando eu era menino, ali no bairro que meu avô morava, na Aparecida, aquelas ruas ali tinha muito chalé, aqueles chalés antigos, e todos eles eram altos. Sim. Fazia-se os pilarzinhos, né? E se colocava... as casas tinham porão, então, né? Exatamente, tinha um porão. Então, eu acho que a solução para mais viável é levantar as casas. Infelizmente, é essa a solução. Vai ter que fazer uma laje e subir. Porque o problema de Santos, São Vicente, é que quando foi construído em muitos lugares abaixo do nível do mar ou abaixo da linha da maré. Então, sobe fatal. A maré, sobe. É fatal. Não precisa nem chover. Não precisa. Vamos continuar aqui. O Manuel da Aparecida, um abraço para o Manuel. João, concordo que as calçadas deveriam ser feitas de cimento rústico e concreto. Calçada deve ter qualidade, não beleza. Claro. É como um asfalto. Imagina se for ladrilhar uma rua. Vamos supor que cada um fizesse um pedaço do seu asfalto na frente da sua casa, fosse responsabilidade de cada um. Você imagina que loucura que ia ser. Não, é a mesma coisa, é o trânsito que você tem ali. A rua do pedestre é a calçada. A rua do carro é a própria rua.
Agora, você imagina, não, no meu eu vou colocar paralelepípedo e ficar mais bacana. Não, o meu é mais bloquete ficar legal. E é isso, imagina que loucura, uma analogia de colocar uma coisa para outra. O absurdo, uma absurdo analogia que ficaria, absurda, mas aqui... não, o meu eu quero gramar, eu acho que a rua gramada fica É. melhor. Então, imagina a loucura. Isso que é a falta, é perfeito, Manuel, você colocou de uma forma que é perfeita. Ela tem que ter essa praticidade, né? Sim, Ser segura, sim. de As fácil calçadas- manutenção. As calçadas de São Paulo são tão bonitas, aquele ladrilho hidráulico, como você disse, com o símbolo, com o estado de São sim, Paulo, sim. é padronizado e fica muito bonito. Você olha de cima, você tem aquela nostalgia. Já e estão tirando também, né? E essa, Paulista já tirou. e essa Já? calçada, e essa, é moderno, vai mudando, né? essa Vai mudando calçada, essa calçada que ela tem como que a água pode pergolar, mas que é é uma. complicado, Agora fizeram aquilo. na Costa, naquele pedaço entre a Aquilo praia é e a Praça da complicado, hein, Independência. Rogério? Aquilo é complicado. então- Porque aquilo lá para ficar na areia, quando nós estamos numa cidade que nós temos a base da nossa areia. Ali a água infiltra, fica tudo torto. Com o tempo vai passar. Mais bem feito que seja no início, quando a água vai descer, A água ela já vai fazer desentortar ela tudo. destrói. E é caríssimo, né? Detalhe interessante que ele é muito caro. É caro. É muito caro. Aliás, é um dos pisos mais caros que eu já São vi. placas, né? São aquelas placas. placas. E ela acaba Isso, ficando... E a água pergola. O próprio peso, É. ela começa a mexer. Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Alcideia, Vila São Jorge. Um abraço, Alcideia. Também a Obrigado nossa pela participação. telespectadora. A prefeitura cobra das propriedades particulares, mas na Nossa Senhora de Fátima não tem calçada e quando chove fica cheio e os ônibus jogam água em quem está no ponto. Isso é um absurdo, né? As pessoas já com tanta dificuldade, às vezes, Isso aí é falta de fiscalização E ali e a aquele execução mal feita, né? Sim. E realmente, em alguns locais, a calçada é tão estreita, tudo que é praticamente você não tem calçada. Infelizmente, é uma cresceu, falta de urbanização E na posso área aproveitar, de posso aproveitar desordenado, nessa né? calçada, fazer não envolve a calçada, mas é quase isso, a parte aérea dos fios dos cabos. Aqui na frente da TV, na realidade, se você chegar ali do lado do cabo, você vai bater a cabeça no cabo. Aliás, eu vou fotografar aquilo ali. Aquilo é incrível. Já é um bom assunto para mandar para a ouvidoria, porque é aquele negócio, eles trocaram o poste de lugar, puseram o poste um pouco mais para cá, só que aquele cano que sai do chão, simplesmente, eles não mexeram ali, Aonde simplesmente isso? aqui na Pô, esquina. é um absurdo. Absurdo. Entortaram o cano Sim. e aqueles cabos que são de telefone, da TV a cabo, Isso, etc. São que é pendurados a ali. concessionária que troca o poste, que é a elétrica, né, da energia elétrica, eles não mexem naquele cabo. Então o que aconteceu? Os cabos estão todos Jogados. derrubados e batendo na cabeça da gente. Sim, não, e se pegar, eles guardam os cabos, na cidade inteira é isso. Eles guardam o resto do cabo no próprio poste. Enrolado, realmente Fica tá um ninho ali, E daqui a ninho. pouco vai vir um vândalo, vai se pendurar ali, vai ser pior ainda. Aquilo ali é uma coisa horrorosa. Vamos lá. Está na calçada também, né? Tem mais uma aqui do Cosme, da Areia Branca. Um abraço para o Cosme, também é nosso telespectador assíduo. Como eu falei há 12 anos atrás, que o povo brasileiro ia ter uma grande surpresa com o PT no governo federal. Corrupção, mensalão, desvio de dinheiro público e pessoas ficando milionárias do dia para a noite. Mas só os 40 ladrões estão presos. E o Alibaba, que não... Poxa, Cosme, nem tem sabe 40. nada e ainda está solto. Só tem 4. Cosme. Só tem 4. Ele é um Cosme. inocente, ele não sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Não, o Alibaba não vai. Não, o é Alibaba impressionante, é impressionante. Ele é blindado, ele foi blindado de uma forma Incrível, e ele ali tem o ele- carisma dele que esse ninguém tira. É verdade. Não adianta. E eu quero aqui, nós estamos para encerrar o programa, eu antes queria fazer 2 colocaçõezinhas. Primeiro, quero parabenizar o advogado Flávio Villani. Flávio Villani, que eu tive a oportunidade de conhecer na época que eu militava bastante em Cubatão, trabalhava lá, advogava para algumas empresas de construção civil e ele pelo Sindicato dos Trabalhadores na Construção. Ele foi indicado para ser desembargador no TRT da 2ª Região pelo 5º Constitucional. E é uma pessoa boníssima e um profissional muito competente. Então fica aqui os meus votos. Tenha muito sucesso, Flávio. Eu tenho certeza
que você vai se realizar profissionalmente, vai fazer um bem enorme para o tribunal. E quero também lembrar a todos nós santistas, a todos os brasileiros, mas principalmente aos santistas, dos 51 anos que estaria fazendo hoje, 13 de junho, do José Bonifácio, o patriarca da independência, que infelizmente ainda é pouco lembrado, a gente deveria dar mais valor ainda. Há uns anos atrás foi assinado um decreto de que o governo estadual transferiria a sua sede para cá, para Santos, nessa data. Isso aconteceu acho que uma ou duas vezes e não mais. É uma pena pelo exemplo que José Bonifácio deixou. Eu até marquei aqui que eu queria uma citação do jurista e ex-governador Cláudio Lembo, que numa oportunidade disse que ele não só é o patriarca da independência, como fundador da nação brasileira. E é verdade, eu penso dessa forma também. Então, fazer aqui um alerta e um apelo aos santistas, principalmente aqueles com influência, que resgatem a memória daquele que foi um dos grandes brasileiros, que tinha os valores do iluminismo como carro-chefe, que lutou muito pela escola pública para todos, afinal, com educação e oportunidade igual, é dessa forma que a gente constrói uma democracia de verdade. Enfim, André, obrigado pela vinda aqui nessa sexta-feira. Foi muito bacana dividir a bancada. Tenha um excelente final de semana. Obrigado, Rogério. Obrigado, João. Parabenizar também o Flávio. Também conheço o Flávio porque ele também é da nossa área, né? Realmente é importante. Ele é um advogado trabalhista, né? Sempre de sucesso, como o Rogério disse, e é uma pessoa que vai fazer diferença lá no TRT. Porque nós já tem aquele preconceito, né, contra o quinto constitucional. Há muitos que insistem em acabar com essa função, né? Mas pelo menos o Flávio sabe o que vai fazer lá, porque ele é do ramo, falando no mais popular. E José Bonifácio, não precisa dizer mais nada, né? Nós temos aqui em Santos a casa onde ele nasceu, nós temos aqui o panteão onde descansam os restos mortais dele e dos irmãos, e não damos valor, infelizmente. Só lembrando aos telespectadores que o quinto constitucional é um dispositivo que prevê que 20% das vagas nos tribunais federais e tudo sejam ocupados por advogados ou promotores alternadamente. Exatamente, ou integrantes do Ministério Público, que a ideia, o objetivo é dar uma arejada no tribunal. E democratização. E a democratização, exatamente. João, obrigado também pela Rogério, participação. Obrigado, André. Boa noite a todos. E falando só de José Bonifácio, que eu tenho que falar, nada é mais atual do que os ideais de José Bonifácio. Sempre. Se ele tivesse sido o nosso primeiro presidente, quase foi, por muito pouco ele não foi, tinha uma monarquia muito forte lá no Brasil ainda, essa questão toda, o Brasil teria outro rumo hoje com toda certeza. Os ideais de José Bonifácio são as coisas mais atuais. Quem puder ler um dia qualquer coisa de José Bonifácio, vão ver como são atuais os ideais de José Bonifácio. É verdade. E a todos vocês, meu muito obrigado por estarem nos acompanhando essa noite. Desejo a todos um excelente final de semana. Aproveitem ao lado de seus familiares. Fiquem todos com Deus.